Mauro, a senadora Elisiane Gama acaba de chegar aqui aos nossos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília. Ela que é do PSD do Maranhão e é relatora da CPMI de 8 de janeiro. Oi, Mauro. E eu do lado de cá já chamo para conversa também o João Gabriel de Lima, que também participa da entrevista aqui com a gente. Já está todo mundo então conectado, a senadora Elisiane Gama nos estúdios lá em Brasília, o João Gabriel de Lima aqui com a gente pela transmissão na internet, e a gente já está então a postos para conversar com a senadora. Muito bem. Senadora Elisiane Gama, bem-vinda à Nova Brasil FM. Um ótimo dia, senadora. É uma honra estar aqui com você. Estou aqui à disposição. Obrigado por ter vindo. Senadora, queria começar te perguntando o seguinte: fala-se muito a cada CPI em Brasília que todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina uma comissão parlamentar de inquérito. Essa começou no final de maio e a gente sabe que a atual oposição começou querendo colar essa suposta negligência, omissão por parte do governo federal. Enfim, como que a senhora acha que vai terminar essa CPI, senadora? Mais uma vez, Diego, satisfação estar aqui com você, cumprimentar aos demais colegas, a todos que estão acompanhando a Nova Brasil. Você coloca muito bem, né? Uma CPI, ela tem, na verdade, vários instrumentos que são próprios, por exemplo, da autoridade judiciária. Então, você acaba buscando e usando, dentre eles, aí, por exemplo, a quebra dos sigilos bancários, telefônicos, né, telemático, que é um instrumento que você acaba compreendendo ali o que essa determinada pessoa está fazendo do ponto de vista de ilegalidade. Então, você acaba numa busca, às vezes, de um objeto, chegando a outros crimes que não necessariamente têm a relação à pertinência, mas que você, na verdade, acaba tendo que encaminhar para outros inquéritos, às vezes até que está em curso. Isso é natural, né? Então, de toda isso investigação natural, até, né, senadora? É exatamente de toda a investigação. A CPMI, do caso que estamos a relatar, ela é uma CPI que tem um objeto claro, o 8 de janeiro, né? Então, por conta disso, você acaba ampliando para entender, e foi o que eu coloquei no meu plano de trabalho, 3 pontos fundamentais. Quem foi o autor intelectual, quais foram os autores intelectuais, quais foram os financiadores, na verdade, desse crime, que foi um crime bárbaro, na verdade, inaceitável. E um outro ponto, que é um ponto, na verdade, que a sociedade brasileira já conhece, que é a parte, na verdade, dos executores. Não é? Então, para isso, nós estamos aprofundando e buscando e usando, na verdade, esses instrumentos, né? Nós estamos num ponto realmente muito avançado. Eu acho que essas duas perguntas são perguntas que nós estaremos respondendo, porque a busca dos financiadores é algo que está bem avançado. Nós conseguimos, na verdade, avançar, sobretudo, e aí a gente está num ponto muito central, que são as empresas, que algumas delas, inclusive, já têm e fizeram convênios com o governo federal, transações com bancos públicos, exemplo do BNDES, e que, depois de fazer essas transações, utilizaram desses instrumentos para, por exemplo, estar nos acampamentos. Nós temos uma empresa que teve convênio com o BNDES de mais de 100 milhões de reais, adquiriu equipamentos, algo em torno de 30 milhões de reais, e parte desses equipamentos estavam, por exemplo, lá nos acampamentos. Então, o nome da empresa a senhora vai guardar em sigilo ainda, senadora? Essa empresa especificamente, eu te colocaria em sigilo, mas nós temos aí várias empresas que estão, na verdade, nesse rol, que a gente está aprofundando a investigação, a exemplo do Grupo Bedin, a exemplo de outras empresas, por exemplo, que fizeram negociações, inclusive com o governo americano, e que, na verdade, hoje estão também tiveram, na verdade, essas transações com o governo brasileiro, a exemplo da Combate Arma, não é? E outras mais. Então, a gente está bem avançado nessa área, e também para a autoria intelectual, porque, Diego, o ponto central, na verdade, do 8 de janeiro foi o questionamento do processo eleitoral. Se questionou o processo eleitoral, houve uma tentativa clara de fraude eleitoral, isso para mim hoje é um ponto absolutamente claro, né? Então, nesse sentido aí, estão, para este caso específico, as pessoas que pensaram, não é? Que arquitetaram, que planejaram, que incentivaram, que são exatamente os autores intelectuais. Então, eu acho que nós estamos hoje num ritmo muito avançado, e te asseguro que, ao final dos trabalhos da comissão, nós faremos indiciamentos, na verdade, muito pertinentes. Daqui a pouquinho tem nova sessão da CPI do 8 de janeiro aqui em Brasília, Mauro, com uma série de requerimentos a serem votados. Com você, Mauro.
Senadora, entre os requerimentos, bom dia para a senhora, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente. Entre os requerimentos a serem votados, tem aí quebra de sigilo telefônico, a senhora está propondo o sigilo telefônico do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, convocação de uma série de militares também. Eu pergunto se, com base nas informações que surgiram ontem da Polícia Federal, uma mensagem que surgiu, uma troca de mensagens supostamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, a senhora pretende convocar também o empresário Meyer Nigri? Na verdade, para ele, a gente fez ontem, eu não sei, até minha assessoria está aqui, se foi protocolado de fato, não conseguimos incluir para a pauta de amanhã, que foi divulgada ontem, mas nós fizemos, na verdade, um requerimento numa primeira etapa de quebras de sigilos. Por quê, Mauro? Uma CPI, até para você convocar, você precisa ter elementos, você precisa ter, na verdade, alguma substância até para você questionar, não é fazer de fato uma oitiva de forma efetiva. Então, a gente partiu por uma questão tática, fazer essa quebra. Então, a gente está pedindo a quebra telemática. E é um elemento, porque na quebra telemática você tem, de fato, essa confirmação. Às vezes, de um inquérito ou outro, acaba vazando, às vezes a própria Polícia Federal ou o Supremo Tribunal Federal torna público alguns inquéritos, né? Então, a gente precisa compatibilizar. Esses que estão em processo de diligência não há um compartilhamento com a CPMI. Então, você tem que buscar, na verdade, essas quebras de forma direta. Então, no caso específico dele, nós pedimos e protocolamos ontem um requerimento de quebras de sigilos telemático e também bancário, e também a solicitação dos RIFs, que são os relatórios junto ao COAF. Mauro? Vamos à pergunta do João Gabriel de Lima. Bom dia, João. Bom dia, senadora. Minha pergunta é a seguinte, retomando até uma coisa que o Mauro falou, um pedaço da pergunta dele, que é militares, né? Eu queria saber o que a CPI encontrou sobre militares. A gente leu nos jornais hoje que o presidente da CPI, o Arthur Maia, tinha um café da manhã com comandantes militares hoje. A gente tem a possibilidade da convocação dos dois generais, né? Mauro Lorena Cid, Paulo Sérgio de Oliveira. O que a CPI efetivamente descobriu sobre militares e como a senhora vê a posição do Exército nesse momento, em que a gente está tendo várias declarações de generais dizendo que não vão proteger militares que fugiram do escopo constitucional, né, em que militares não devem se meter em política. Certo. João Gabriel, a questão dos militares... o perfil, por exemplo, desses manifestantes foi um perfil que teve um viés muito militarizado. Por exemplo, a forma como eles avançaram na Praça dos Três Poderes, a forma como eles depredaram os três prédios, não é? Os três prédios não, os três poderes, né, especificamente. Na verdade, foi um conjunto, na verdade, de prédios. Veio com um viés muito militarizado. Por exemplo, a forma como quebraram os vidros, a forma, na verdade, como usaram aquela mangueira de água lá, que é utilizada, por exemplo, pelos bombeiros, para debelar o gás lacrimogênio, a utilização de bombas, na verdade, de efeito moral, que foi utilizado, na verdade, por eles. Tudo isso teve, de uma forma muito clara, na verdade, uma orientação tática. E algumas dessas formas, na verdade, de acesso, lembra muito aquilo que é trabalhado e treinado, por exemplo, por integrantes das Forças de Operações Especiais do Exército Brasileiro, não é? Das forças, na verdade, militares do Exército Brasileiro. Então, não há dúvida nenhuma que eles receberam algum tipo de orientação. E na conversa, por exemplo, do Naime, que nós recebemos e nós ouvimos na CPMI, ele colocou claramente que tentou algumas vezes desmobilizar os acampamentos, mas que, por exemplo, o general Dutra impediu que isso ocorresse, né? A gente tem citação, por exemplo, de pessoas em relação ao general Heleno. Você citou, por exemplo, o pai do Mauro Cid. Então, há várias pessoas da parte
do alto comando do Exército Brasileiro que, de uma forma muito clara, tiveram alguma contribuição. Essas pessoas, inclusive, eu já pedi requerimentos para ouvir, inclusive temos aprovado do general Dutra, temos, por exemplo, do general Heleno, não aprovado, mas, na verdade, protocolado. E essas pessoas, no meu entendimento, nós precisamos ouvir nessa segunda etapa da CPMI. Porque, como eu disse, o perfil, inclusive, o acampamento deles estava lá no quartel-general. Estava nessa área, não é, militarizada. Então, não há dúvida nenhuma que há uma necessidade de ouvir. João Gabriel, eu tenho colocado isso, é um fato. Lembra que depois dos ataques, no dia seguinte, nós tivemos a travessia da Praça dos Três Poderes pelo chefe do Poder Executivo brasileiro, o presidente da República, pela chefe, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, do poder, da magistratura brasileira, e também pelo chefe do Legislativo brasileiro. Então, sem falar da presença dos governadores dos 26 estados da federação. Então, os prédios estavam no chão, a gente passava, eu estive lá, a gente passava por cima dos escombros, mas estavam ali as instituições brasileiras firmes, não é? Mostrando que, para além da parte física, há um fortalecimento de fato das instituições, e as instituições fortes, elas impedem, por exemplo, a agressão ao Estado Democrático de Direito. Então, daí se inclui as Forças Armadas do Brasil, se inclui as instituições em si. Mas havia claramente pessoas que compuseram e estavam dentro dessa estrutura que cometeram uma ilegalidade. Elas precisam ser retiradas e serem responsabilizadas. E a CPI fará isso com a devida responsabilidade. Nós não deixaremos de lado ninguém que eventualmente atentou contra o Estado Democrático de Direito, que possa estar de fato impune. O que ocorreu, João Gabriel, foi muito grave, foi muito sério, né? As pessoas, os manifestantes, eles entraram no Supremo Tribunal Federal e elas destruíram aquele prédio. Ali, na verdade, elas pegaram, por exemplo, derrubaram portas, elas usaram a toga, elas picharam, por exemplo, prédios e órgãos e simbologias da democracia brasileira. Elas não podem ficar impunes, tem que ter um rigor em relação ao cumprimento dessa lei. A gente já está no finalzinho do Nova Manhã, mas o Diego ainda tem uma pergunta para a senhora. Senadora, a senhora já sinalizou a possibilidade de pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A senhora continua convicta dessa decisão? Diego, de fato, nós temos hoje elementos muito substanciais que, ao longo das próximas semanas, notadamente nos darão as condições de partir para um indiciamento, não é? Sobretudo com os documentos e fatos e elementos que nós estamos trazendo para fazer uma contraposição ao depoimento do Walter Delgatti. Ele claramente, na verdade, apresentou elementos de que o ex-presidente da República estaria buscando elementos para a fraude eleitoral, estaria buscando elementos para o questionamento do resultado eleitoral, criar-se, portanto, um clima de celeuma e um clima que fosse propício, por exemplo, para uma intervenção militar. Então, isso é o que diz o depoimento do Walter Delgatti. Nós estamos aprovando e vamos aprovar amanhã várias quebras, e de posse desses elementos, em havendo essa compatibilidade, não há dúvida nenhuma que haverá esse indiciamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Senadora, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui até a Nova Brasil FM. Muito obrigada, Diego. Obrigada ao João, Gabriel e também ao Mauro. Estou sempre à disposição. A gente agradece ao Diego, à senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da CPMI de 8 de janeiro. João Gabriel, obrigado por hoje também e ficamos por aqui. São 7h29. Não